Olá amigos, o Torcedores.com, chegamos aqui para mais uma segunda-feira e hoje temos um nome, não é Alan Simon, Torcedores Rádio, passando pela sua timeline. Tudo bem, Alan? Como é que tá? Tudo bem, Matheus? Sejam todos bem-vindos à nossa terceira edição, agora com o nome, o Torcedores Rádio, nosso podcast oficial. E hoje com um tema que sempre gera muita polêmica, por isso a gente quer a sua participação, a gente quer o seu comentário. E vamos ter depois a versão editada, que você vai poder baixar no seu celular, levar no ônibus, levar para ouvir no carro. E quem participar aqui vai ter o seu nome lido, vai ter o seu nome falado aqui, vai ser eternizado na versão final do nosso podcast. Exatamente, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre o grande embate que tem em redes sociais, que tem até mesmo nas arquibancadas, que é do futebol moderno contra o futebol raiz, que sim, ainda existe, mesmo que escondido, mesmo que nos estádios menores, né? Mas ele ainda existe. Então, Alan, pra gente começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu sei que recentemente você esteve no Nicolau Alayon, que é o campo do Nacional aqui de São Paulo. É um exemplo de futebol raiz, né? Pois é, eu tive a oportunidade de assistir a um grande jogo, um clássico da capital paulista, Nacional e Portuguesa, mas que infelizmente acabou no 0-0. Mas serviu pra mim, porque eu gosto muito do futebol raiz, né? Eu vou ser um defensor do futebol raiz aqui. Apesar do ingresso ser caro, tava R$20 o ingresso, tava um absurdo. Meia entrada a R$10, mas tava um absurdo. Pela Copa Paulista. No ano que vem, essas equipes vão se enfrentar na Série A2, que é a segunda divisão do Campeonato Paulista. Vai ter Nacional, vai ter Portuguesa e vai ter Juventus da Moca. E é uma coisa assim, é maravilhoso você poder acompanhar o jogo, você vê duas torcidas juntas, tá? A torcida da Portuguesa estava junto com a torcida do Nacional, a galera acompanhando o jogo no alambrado, chegando próximo ao campo. É uma outra visão de jogo, é uma outra forma de ver o jogo. É diferente das novas arenas, que você também tem proximidade com o gramado, mas é aquela coisa mais gourmetizada, aquela coisa que o cara chega lá e praticamente vai bater palma, se ele levantar durante uma jogada ele vai ouvir um senta, que é uma característica do futebol moderno, e eu acho que você também pode falar muito bem sobre isso. Pois é, eu tava me lembrando, quando você falou do Nacional, tava contando pra gente, eu lembro que eu vi bastante jogo do Volta Redonda, em Volta Redonda, eu sou de lá, pessoal, então eu vi jogos em dois momentos diferentes. Um, antes da reforma do Raulino de Oliveira, quando as arquibancadas, era aquela arquibancada tubular, com madeira, que quando a torcida pulava assim, você tinha até medo de cair do negócio lá, de tanto que a madeira quicava lá. E depois fizeram uma reforma, não diria que ficou com uma cara de arena do jeito que é o Allianz Parque, que é a Arena Corinthians, mas ficou com uma cara bem moderna, o estádio ficou bem bonito e a característica mudou um pouco. Por mais que a galera ainda pulasse e tudo mais, parece que perdeu um pouco daquela magia, né, que tinha daquele futebol mais de antigamente, aquela coisa toda. Eu não sei, eu tenho um pouco de nostalgia dessa época, embora eu acho que a modernização do futebol não seja de todo ruim, né? Eu acho que tem coisas que são bem-vindas, não dá pra gente negar que os estádios hoje são mais confortáveis como antigamente, a gente fala com bastante nostalgia, mas fato é que assistir futebol hoje, que é um programa caro, como você bem colocou, tem que ser num lugar bacana, né? Pra você levar família, tudo mais, o que você acha? Eu acho que o torcedor de futebol tem que ter as duas opções. É preciso manter ainda os estádios que não têm tanta estrutura, mas que o torcedor de menor condição financeira pode levar os seus filhos, pode ir com a sua família ainda acompanhar as partidas no fim de semana. É um programa legal ainda de domingo. E tem também que ter as grandes arenas, como tem o Allianz Parque, como tem a Arena Corinthians. É lógico, são arenas caras, tem custos muito caros, e é lógico que os ingressos vão acabar sendo muito altos em relação a isso. O que eu sou contra é a elitização do futebol, onde você praticamente acaba com as oportunidades de uma pessoa assistir o jogo pagando o ingresso um pouco mais barato. E um torcedor do Palmeiras, por exemplo, hoje ele tem que torcer, se ele tiver baixa renda, se ele não tiver condição de arcar com os custos de um ingresso do Allianz Parque, para ter um show na Arena do Palmeiras, e aí o Palmeiras mandar um jogo no Pacaembu, onde ele possa assistir no tobogã, sei lá, pagando 15, 20 reais, até 20, 25, vai, 30 dá para ele pagar. Só que no Allianz Parque, se ele for sócio avante, ele não vai ter condição de pagar um avante de R$200 a mensalidade. Ele pagaria com um avante de R$35 por mês um ingresso que pelo menos R$70. É muito caro. É muito caro. Já temos aqui, Alan, nossas primeiras interações. O Milton Montanari, fiel Goiânia, sempre com Corinthians, hashtag segue o líder. E ele faz um comentário aqui, que o futebol realmente perdeu a essência. Quer sentar? Fique em casa, poxa.
queremos festas nas bancadas. Ele é um cara, né, desse jeito que você falou, né? Na hora que o cara vai comemorar gol, não sei o que, senta, não sei o que, esse tipo de torcedor incomoda mesmo, né? O Eduardo Lucizano, editor da casa. Times com o chamado futebol moderno gerido como empresas não costumam atrasar salários. Isso não deve ser levado em consideração? Eu particularmente prefiro assim. Excelente ponto que o Eduardo colocou. Times artificiais na maioria das vezes. Você não conhece ninguém que torça para, por exemplo, o Red Bull Brasil. Você não conhece ninguém que torça para o Audax, que é um time, querendo ou não, veio de empresa. Mas, se eles tiverem algum modo de gerar torcida com o futuro, eu sou plenamente a favor. Como seria a ideia que o Flávio Gomes, jornalista do Fox Sports, do Grande Prêmio, falou do Red Bull se juntar com a Portuguesa, né? Seria uma ideia interessante. Você traria toda a tradição da Portuguesa, a torcida da Portuguesa, o estádio da Portuguesa e aliaria a esse projeto que o Eduardo bem citou, dos salários sendo pagos, de ser uma estrutura muito melhor. Deixaria de ser artificial ao meu modo de ver. Mas enquanto for um time do Red Bull posicionado ainda por cima em Campinas, ou um time do pessoal lá nem sei, é banco, né, que cuida do Audax em Osasco, ainda não tem aquela coisa da essência do futebol. É isso que eu acho que falta nessas equipes. Mas do ponto de vista de planejamento, é óbvio, não tem o que tirar nem pôr. Não dá pra gente negar, Alan, que, de modo geral, a gestão dos clubes de futebol mais tradicionais é muito amadora ainda, né? Eu acho que o Flamengo, que é um clube que está pagando as dívidas, está fazendo contratações relevantes, eu acho que é uma exceção em meio aos outros times considerados grandes no país. Agora, isso que o Eduardo falou, e você também, esses times que são de empresas, eles têm um modelo de gestão muito interessante. O Red Bull, não duvido que daqui a alguns anos vai se tornar uma potência, que vai chegar por mais que não tenha tanta torcida, que não tenha tanta história, mas pelo modelo de gestão ser muito bom, eu acho que são times que vão ganhar muito espaço. E aí é a velha discussão que a gente coloca, se os times de raiz não se modernizarem, não precisa modernizar tudo, né? Mas se modernizarem aspectos importantes como gestão, eles vão ficar para trás. E olha que o Red Bull Brasil, por exemplo, nem tem tantos resultados em campo assim que a gente possa avaliar. O time está existindo no futebol paulista há praticamente 10 anos, demorou muito para chegar à primeira divisão. Eu tenho um caso, é o Novo Horizontino, que estreou na 4ª divisão em 2012, que já está na Série A1, vai entrar no 3º ano consecutivo agora, em 2018. Conseguiu muito mais rapidamente que o Red Bull, tanto chegar à Série A1 do Paulista, quanto na Série D do Brasileiro, que ele vai disputar no ano que vem. O Red Bull já vinha disputando desde o ano retrasado, mas demorou muito mais em relação à fundação. Mas é um trabalho mais sólido, a cultura brasileira é de pedir resultados em campo mais rapidamente. O Novo Horizontino é um time que alia muito o futebol moderno ao futebol raiz. Por quê? Porque ele tem uma estrutura, ele tem um planejamento digno de futebol moderno, mas tem uma cidade abraçando o Novo Horizontino. A cidade de Novo Horizonte abraça mesmo o time. Você vê públicos acima de 10 mil pessoas no estádio, nos grandes jogos que levaram o time. Campeão da Série 3 em 2014, ou seja, ele subiu da 4ª divisão em 2012, da 3ª em 2014, da 2ª em 2015 e se manteve. É um caso onde você tem futebol moderno aliado ao futebol raiz. Olha só, uma coisa que o Eric comentou aqui, o Eric Andrade. A organização da infraestrutura é fundamental. O que falta é mais raça, mais vontade, mais dedicação por parte do esportista ao clube. Faltam mais Rogério Cénis. Raça é o futebol raiz. Jogadores hoje ganham fortuna se dedicando ou não ao clube. É isso, né? A gente falou muito de organização de clubes, de arenas, mas acho bom a gente agora também passar para um ponto que é falar do futebol em si, do jogo que é jogado no campo, né? O Flávio falou do escanteio curto, né? A gente vai entrar agora nessa polêmica. Flávio Moreira, nosso chefão, comenta aqui. Escanteio curto é uma arte ainda não reconhecida ou falta de caráter? Eu vou falar de bate-pronto. É falta de caráter porque escanteio curto é uma das coisas mais pavorosas da história do futebol. Parem com isso, pessoal. Joga o balão para a área, dá aquela testada de cabeça, aquele peixinho. Quase não tem mais gol de peixinho, né? Faz aquela cabeçada certeira e corre pro abraço. Para com esse negócio de escanteio curto. Tinha um meme rolando essa semana que era um portão passando exatamente na linha do escanteio. Eles estavam falando que é a única solução para o jogador parar de fazer escanteio curto. E eu acho que é terrível. O escanteio curto, para mim, não tem eficiência nenhuma. Compararam outro dia ao saque tático no vôlei, né? O saque tático no vôlei me irrita bastante, mas não tanto quanto o escanteio curto. Por quê? Porque você deixa de jogar na área uma bola que pode virar um gol de cabeça para tentar um toquinho, com toda a marcação vindo em cima do jogador. O Palmeiras é um time hoje que abusa do escanteio curto e a torcida já não tem mais paciência nenhuma. Eu já vi jogo do Palmeiras precisando do resultado, que a hora que o Dudu, que é o cobrador de escanteio, pega a bola rápido e põe no chão
dando a entender que ele vai cobrar o escanteio curto, a galera já vai em cima dele, assim, total. Não vai fazer isso, não vai E eu já vi ele voltando atrás e cruzando na área por causa de pressão da torcida. E a torcida tem razão. Alguém tem que me explicar por que nós estamos vivendo um momento do futebol onde o escanteio é cobrado de forma curta e o lateral é jogado pra área. Eu não consigo entender isso. Eu tenho um palpite. Falta de treinamento técnico. Como a gente bem sabe, falta um pouco de treinamento de fundamentos específicos, né? Então, eu não imagino hoje, com a competitividade do futebol, o número de jogos, calendário apertado, que o Cuca vai parar um dia no treino e falar: pessoal, agora a gente vai treinar escanteio. Então, Dudu, joga a bola na área, o zagueiro corta para lá, passa atrás da marcação e você bate assim no rebote, você cabeceia ali, faz aquele treinamento mesmo de jogada. Escanteio é uma coisa que acontece muito no jogo. E não que vai ser nem jogada ensaiada tem. Você vê uma ou outra jogada ensaiada do Palmeiras que deu certo em alguns momentos, na Libertadores. No Palmeiras, em todos os times é assim. Não tem... É que o Palmeiras é quem mais abusa hoje do escanteio curto no futebol, pelo menos nos jogos que eu tô acompanhando. Sim. É um absurdo quanto o Palmeiras abusa do escanteio curto. E é uma ou outra jogada ensaiada e na maioria das vezes acaba sendo só um toque pro lado, sei lá, pra continuar agitando o ataque. Eu sou contra. João Paulo Andrade, fala isso pro time do Chile, média de 1,70 de altura. Mas tem muito baixinho, João Paulo, que tem uma impulsão grande, né? Eu já vi gol do Romário de cabeça. Exato, Copa do Mundo de 94, semifinal contra a Suécia, o Romário fez o gol de cabeça e classificou o Brasil pra final. O Eric Andrade, Alan, colocou um outro ponto aqui. Jogadores deveriam ter contratos em que ao menos uma cláusula exija dele uma porcentagem de aproveitamento. A tecnologia está aliada ao futebol moderno, onde temos inúmeros dados individuais dos jogadores minutos depois do fim da partida. Pouco aproveitamento, punição no bolso, dedicação e um bom aproveitamento com recompensas no bolso. Mais ou menos, já que a gente colocou o Palmeiras na coisa, é aquele contrato de produtividade que o Paulo Nobre tanto gostava, né? Por aí. Que os jogadores ficaram para falar a gíria do momento, que nosso chefe de reportagem Renan Prates adora, ficaram full pistolas, mesmo que na época não existia o full pistola, né? Mas os caras não gostavam disso porque obrigava, né, os atletas a literalmente correrem mais, né? Esse cenário que o Flávio Moreira tá falando no próximo comentário que você vai ler aí, ele deixa torcedores full pistola. Aconteceu com o Flamengo que ele tá falando, mas já vi no Palmeiras também e olha, eu fico muito mais que full pistola com esses lances. Você fica P, 3 pontinhos, né? Sim. Ok. Escanteio curto funciona se a jogada for bem ensaiada. Vi umas 2 vezes na vida. O Flamengo errou um escanteio curto e teve que recuar para o goleiro. É o cúmulo, recuar pro goleiro depois de um escanteio. Não matou a jogada. Não, é péssimo. Por isso que, gente, na dúvida, não sabe o que fazer. É igual o pênalti que a gente faz no videogame. A gente não sabe jogar no canto, bate no meio. É a mesma coisa, não sabe o que fazer, joga na área. Como é que o Palmeiras conseguiu ganhar do Penharol na Libertadores da América esse ano? Um escanteio. O Fabiano chegou lá e cabeceou. O Fabiano. O William tá falando aqui. William, o que é, William? Meu Deus, Fabiano não, nunca mais. Aí, ó, Fabiano fez um gol de cabeça. Quando você tem um escanteio, é uma oportunidade. Joga pra área e seja o que Deus quiser. O Flávio falou do Flamengo. Eu lembro de um jogo, acho que foi Portuguesa e Flamengo, não faz tanto tempo. O Flamengo estava ganhando o jogo, teve um escanteio para Portuguesa, o goleirão da Lusa foi lá, o Lauro, goleiro, que adorava fazer gol de cabeça no Flamengo. Cruzaram e bateram o escanteio para a área, foi o goleirão lá, cabeça, empate no jogo. Acontece, gente. Então, joga a bola na área, galera, sem medo de serem felizes. João Paulo Andrade. Barcelona dificilmente joga a bola para a área também. Mas é o Barcelona. Mas aí é o estilo de jogo do Barcelona, é o tic-tac. Eu duvido que o Cuca e outros treinadores aqui do Brasil treinem por isso. Eu acho que não é nem característica do jogador brasileiro. O Barcelona é a essência do futebol moderno, né? Obviamente ele vai usar uma jogada que é do futebol moderno. Você lembra quando o Parreira foi técnico do Corinthians? Ele foi muito criticado pelo estilo de jogo que ele colocou. O Corinthians naquela época tinha muita posse de bola, a bola rodava por bastante jogadores, e ele foi muito criticado por isso, porque o time às vezes não atuava tão, na gíria que os caras gostam, tão verticalmente, né, em direção à área adversária. Então a galera criticava por isso, que é uma pena. O Corinthians jogou muito bem com o Parreira. Isso é verdade, era uma época diferente, mas já que o João Paulo Andrade citou o Barcelona, né, eu repito, o Barcelona é uma equipe que se caracterizou nos últimos anos por ser a essência do futebol moderno. Obviamente ele vai usar esse tipo de jogada e ele tem a qualidade de sair no escanteio, de sair tocando Neymar,
de sair tocando Messi, de sair tocando Suárez. Então é diferente. Nós estamos falando da imensa maioria dos times do futebol mundial que não tem essa qualidade. O futebol não pode ser balizado por Real Madrid, por Barcelona, por Bayern de Munique. O futebol é um todo. E a gente principalmente consome aqui o futebol brasileiro. Mesmo nos times dos campeonatos europeus, eles são exceção. Você não imagina o Atlético de Madrid com essa qualidade toda. Você não imagina o Porto, o Benfica com essa qualidade toda. Então eu ainda sou defensor de que o escanteio seja o que sempre foi. Uma jogada de bola aérea, onde até a zaga vem ajudar a fazer uma jogada ofensiva. E aí seja o que Deus quiser, porque normalmente eu vi muito mais gols saindo de escanteio na minha vida, de cruzamento, mesmo proporcionalmente falando, do que de escanteio curto. Como o Flávio falou, uns dois que deram certo. Eu não consigo ver essa jogada como promissora e como realmente um perigo para o adversário. Concordo. Sabe outra coisa que está acabando também no futebol moderno? Praticamente acabou? Cobrança de falta. Aquela cobrança direta. Outro dia a gente estava conversando aqui na redação. Lembra que naquela época o Brasil tinha 200 milhões de batedores de falta bons? Hoje não tem quase nenhum, cara. Essa é uma coisa que eu sempre falo em casa com meu pai. Todos os times tinham um batedor de falta. Todos tinham pelo menos um. Quando não tinha 2 ou 3 no mesmo time. Pois é. E hoje em dia não tem ninguém, cara. Pô, vamos pegar a seleção brasileira. Quem, além do Neymar, que o Neymar cobra falta, não é reconhecido como especialista em cobrança de falta, como é Roberto Carlos, por exemplo? Mas, além do Neymar hoje, quem cobra falta na seleção? Tempo! Ajuda a gente aí, manda o seu comentário. Vamos ver a participação do Lucas Tiepo aqui, nosso editor. Não, só vou conectar o Matheus, Felipe Coutinho, Renato Augusto, Daniel Alves. Quem mais que joga? O William é o melhor batedor do Chelsea e é reserva na seleção. Tempo para resposta, Matheus Adami, é com você. Mas nenhum desses, tudo bem, tem todos esses caras, mas nenhum desses é reconhecido como um grande batedor de falta, até assim, referenciar a bola na área, quem vai bater? Manda um zap pro Conte e pergunta quem bate falta no Chelsea. Ih, rapaz. Você tem o zap do Conte, vamos agilizar uma entrevista aí, vamos lá. O Flávio Moreira falou do Coutinho também. Você andou esquecendo bastante gente, né? Coutinho, memória. Você tava perfeito quando tava falando dos times brasileiros, mas aí você foi pra seleção, você pisou num... Tudo bem, mas você não tem tanto quanto outros têm. O pessoal tá provocando, tem torcida aqui e tudo. Tem torcida. Não, mas tudo bem. Olha lá. O Flávio lembrando que o Davi Luiz fez gol de falta na Copa do Mundo, contra a Colômbia, né? Contra a Colômbia, meu Deus. Meu Deus do céu. Davi Luiz na seleção. Foi o jogo que antecedeu ao 7-1. Foi o jogo do que o Neymar tomou. Neymar, meu Deus. Eu ia falar da joelhada. Foi o jogo da joelhada, né? Neymar. Enfim, não, tô em péssima fase. Segue aí. Falando sério, mas a seleção brasileira, até em outros tempos, tinha mais gente até para bater falta. Tinha Roberto Carlos, tinha Rivaldo, Romário batia falta. Então, acho também que isso vem daquilo que a gente falou mais cedo. É falta de treinamento de fundamentos. Os caras não perdem tempo antes batendo falta, cobrando. Eu lembro da época que eu cobri o Palmeiras, era só o Marcos Assunção que treinava. Só ele ficava lá depois do treino batendo falta. Mas aí vamos entrar a um outro ponto do futebol moderno. Acho importante também, você tocou no ponto certinho que eu queria falar. Hoje em dia os jogadores não podem mais ficar depois do treino fazendo esse tipo de prática. O Rogério Ceni virou batedor de faltas porque ele ficava todo santo dia depois do treino se aperfeiçoando até o dia que o Muricy Ramalho deixou ele bater uma falta. Hoje é simplesmente proibido, porque existe toda uma estrutura de fisioterapeutas, comissão técnica, comissão médica, fazendo com que os jogadores não tenham mais essa liberdade. O Eduardo Lucizano vai participar com a gente aqui. Mentira, eu e o William fomos no treino do Palmeiras no começo do ano. Fim do treino, todo mundo lá, alguns descansando. Michel Bastos pegou a barreira, levou lá para um campo, chamou o Jailson, se eu não me engano. Foi outro da base, o Vinícius? Acho que foi o Vinícius. Mas eles não podem fazer isso. Chegou, colocou a barreira lá e ficou batendo falta. Então. Mas eles não podem fazer isso, eles não podem. Errou todas, ó. Ele tá falando que errou todas. Não, eles não podem fazer isso, os fisioterapeutas... Aliás, você pode ter entregado o cara aqui, depois vai ficar mal pro Michel Bastos, viu? Porque eles não deixam fazer esse tipo de coisa. É proibido, por causa da condição física. Eles têm toda uma estrutura, todo um planejamento da semana, de treinos, de jogos, e esse tipo de coisa que o Eduardo citou que é muito raro, a gente nem sabe se a galera sabe lá. Mas olha, isso também é fruto da evolução da modernidade do futebol. Evolução entre aspas. Não, porque hoje em dia você tem a fisiologia, a medicina esportiva avançou muito. Então, eu não sei quem foi, acho que foi o Eric, que falou assim,
falou assim que hoje, já depois do jogo, o cara já consegue medir o desgaste físico, que é aquele exame, eu acho que é CPK que chama, que o cara pega no sangue, já mede, não sei o que, já dá pra comissão técnica saber como trabalhar o jogador. Cara, isso há 10 anos, eu acho que não existia. Então, eu entendo um pouco desse cuidado com as comissões técnicas com os atletas, de não ficarem cobrando falta, se desgastando. Eu entendo um pouco por esse lado. Mas, realmente, é fruto da evolução do futebol. Hoje a gente tem analista de desempenho, tem fisiologista, um monte de coisa que a gente não tinha há 10, 15 anos. Então, tudo bem, a gente fala um pouco com coração, com saudosismo, mas a evolução do futebol está muito atrelada com a necessidade dos times se adaptarem aos calendários cada vez mais apertados. Mas os calendários eram mais apertados nos anos 90. A ponto, inclusive, de ter acontecido uma bizarrice em 94, que foi o São Paulo jogar 2 partidas na mesma noite no Morumbi. Juninho Paulista jogou nas 2 e fez gol nas 2. Foi um jogo contra, não vou lembrar agora, era na Copa Comebol de 94 e depois contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. São Paulo ganhou os 2 jogos por 3-1 e o Juninho Paulista balançou a rede nos 2. 2 jogos na mesma noite. Tudo bem, mas você não concorda que isso é ruim? Eu acho que é ruim. Mas não é a desculpa que se tem hoje em dia. Porque hoje em dia não é isso a questão. É que o futebol é uma correria, o futebol é todo baseado nesse tipo de jogo, que é intenso, que é o tempo todo. Pô, se você olhar um jogo de Winning Eleven, de FIFA, que era aquela correria, tô falando de Winning Eleven mesmo, não é nem pra Evolution Soccer, que era aquela correria, você chega a lembrar vendo algumas partidas de futebol hoje, de tão corridas que elas são. Isso tem um desgaste físico maior. Hoje em dia um jogador jamais faria o que o Juninho Paulista fez aquela noite. Concordo. Então, frutos da evolução do futebol. Hoje o jogo é muito mais físico, porque se tem muito mais condição de cuidar do físico dos caras. Em compensação, muitos caras não acertam um passe de 10 metros. Porque não treinam. Porque hoje o foco é físico, treinamento físico, não se treina a parte técnica. Hoje, a maioria dos treinos é treino físico, treino tático e rachão. É isso. Ó, o Flávio tá falando que ele viu um Brasil de Pelotas e Paysandu na Série B que teve 2 gols de falta, que ele não lembra a última vez que isso aconteceu. É raro mesmo. É raro. E ó, o Marcelo Brogin, enfim. Pô, o cara tá falando em exímio cobrador de faltas, nenhum desses que vocês citaram, viu, senhor Lucas Tiepo? Aí são exímios cobradores, nem o Neymar. É disso que eu estava falando. Você fala, quem é um exímio cobrador de faltas pra você? Hoje? Ninguém, né? Ninguém. Cristiano Ronaldo, com aquela pose que ele faz, ele abre a perna assim, lá, fica no campo. Cara, pensando rápido assim no mundo, exímio cobrador de falta, acho que só o Cristiano mesmo, viu, cara? Olha lá, o Miguel Soares Araújo, bom cobrador de faltas é o Nenê do Vasco. Pois é, o Nenê do Vasco é um grande batedor de faltas. O William Almeida quer falar com a gente aqui, quer participar. Dá o seu pitaco. Tem um grande jogador, cobrador de faltas hoje, que é um dos reforços do Milan, o Çalhanoğlu, o meia turco, que estava no Bayer Leverkusen e agora... Quem? Çalhanoğlu. É isso aí. Çalhanoğlu, boa. Vamos observá-lo. Vamos observar durante a temporada ele no Milan aí. O Jadson no Corinthians também cobra bem. O João Paulo Andrade tá falando do Pogba. E o Flávio Moreira falando do Marcelinho Paraíba jogando na Portuguesa agora. Tá fazendo hora extra, né? Mas é verdade. O Marcelinho Paraíba que fez 2 gols pra Portuguesa no jogo contra o São Caetano na Copa Paulista, mas a Portuguesa perdeu em casa pro São Caetano por 3-2, olha só. Tadinha da Lusa, né? Já quase que dá pra falar um aqui jazz, né, pra Lusa, né? Não, ela tá... Mas seria uma grande sacanagem com o futebol raiz a Portuguesa fechar as portas, como foi cogitado antes dessa coisa de uma eventual fusão com o Red Bull. Pro futebol raiz, eu acho que seria uma grande perda um clube tradicionalíssimo como a Lusa fechar as portas, né? Alan, sabe uma coisa que eu tava vendo aqui? O Flamengo resolveu inventar de novo e lançou aquela maravilhosa camisa amarela e azul. Não podia falar de futebol moderno sem falar de uniformes, né? Ah, uniforme 3, essa coisa maravilhosa, essa bênção do futebol moderno. Qual que é a sua opinião? Eu vou falar a minha. Eu acho que o uniforme 3 é bacana, desde que não seja uma coisa tosca igual o Flamengo fez. Eu acho... quando o Corinthians lançou aquela camisa roxa, que foi bem controversa, eu achei até interessante, bacana. Eu acho legal quando os clubes resolvem fazer uniformes 3 com cores diferentes do tradicional. Mas, né, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso estético, né? Coisa que, na minha opinião, faltou bem pro Flamengo. O quão desnecessária foi aquela camisa roxa do Corinthians em 2008, no ano que tava jogando a Série B, a ponto dos rivais cantarem boi, 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 boi da cara preta, segunda divisão e camisa violeta.
Não, pode ter sido desnecessário, mas vendeu bem e eu não achei feia a camisa não, cara. Eu gostei, de verdade. Tanto que o Corinthians repetiu as camisas roxas em outros anos. Teve um ano que foi listrada em roxo e preto, teve um ano que eles imitaram a Inter de Milão e colocaram aquela cruz, né, roxa no meio. Eu acho que foi bacana sim, cara. Cara, a gente pode debater isso na questão de dentro do campo, né? A questão do time entrar em campo com aquela camisa. O Flamengo de amarelo tava horroroso. Horroroso. Agora, claro que pro torcedor, ele vai ter uma opção de comprar uma camisa diferente. Pra quem não é muito ligado a futebol, quem coleciona camisa de futebol, por exemplo, tem todas as camisas do seu time, quando se depara com alguém que não entende tanto, que não gosta tanto de futebol, normalmente você ouve assim, mas é tudo igual. Mas as camisas são todas iguais. E pra quem gosta de futebol, obviamente não é. Porque eu sei que a camisa do Palmeiras que eu tenho de 2013 é um tom de verde completamente diferente da camisa de 2014. E eu sei que a de 2015 tem um monte de losango desenhado que eu vou perceber. Pra quem não gosta de futebol, são todas iguais. Isso acontece. A gente sabe também que pra quem quer consumir o produto futebol e às vezes vai achar que realmente as camisas são todas iguais, vai ter esse problema. Então, uma camisa verde-limão do Palmeiras, uma camisa cinza que o Palmeiras já teve, prata, né? A cinza era horrorosa em 2006. A prata agora... Parecia um pijama, né? A prata agora era mais recente, era mais bonita, eu tenho uma dela também. Camisa azul, todo mundo quer ter uma camisa azul. Tirando o Internacional e Atlético Mineiro, que tem rivais azuis, todo mundo tem a camisa azul. Mas, ó, acho que se o Flamengo fizesse uma camisa azul e não amarela com detalhes azuis... Eu acho que se fosse azul com detalhe amarelo... Eu acho que aquela do Tabajara de 2010 também, né? Não, nossa, aquela é terrível. Embora sejam as cores originais do Flamengo, eu acho que se o Flamengo fizesse uma camisa azul e ponto, ficaria muito mais legal. Mas todo mundo tem camisa azul. Ué, o Vasco tem. O São Paulo fez, não usou, mas tem aquela homenagem aos jogadores uruguaios. O Corinthians tem um monte de azul. O Santos cansou de fazer camisa azul. O Palmeiras também. Mas a cor é bonita, paciência. Eduardo Lucizano. Tá chamando Eduardo Lucizano? Fala pra gente. Não, espaço aberto para informação, diria Avalone. Informação. Você estava falando de gol de falta. Até agora, são 16 rodadas, falta um jogo para completar. Somente 14 gols de faltas foram feitos no Campeonato Brasileiro. Menos de um por rodada, o Grêmio fez 3, o Coritiba 2. O único jogador que fez mais de um gol foi o Tomás Bastos do Coritiba. O Grêmio fez com o Luan, o Edilson e o outro eu não tô lembrado quem é agora, mas a gente já passa pra vocês. Acho que foi o Fernandinho. Se eu não me engano, o Tomás Bastos fez 2 gols num jogo de falta contra o Atlético Goianiense na estreia. Exatamente. Obrigado, William. O goleiro do Atlético Goianiense ajudou bastante no 4x0 pro Atlético Goianiense. 4x0 pro Coritiba, perdão. Coritiba contra o Atlético Goianiense. É verdade. E o Flávio perguntou quando foi a última vez que a gente tinha visto isso. Realmente, eu acho que foram 2 gols de falta do Tomás Bastos, que não é o ministro. Sim. Que não é o ministro, fazendo 2 gols contra o Atlético Goianiense. Já morreu, era o Márcio Tomás Bastos. Não é nosso vizinho, né? Só uma coisa. Não sabemos. Vai lá, Eduardo. Quem é o goleiro do Atlético Goianiense que tomou esses 2 gols? Clever. Vai lá, Deus. Faltou esperteza, né, pro goleiro, né? Quer ver? Trocadilho ruim. Meu Deus, horrível. Vai lá, segue o jogo. Bom, a gente tá falando de camisas, né? Você que nos ouve, caro amigo internauta, coloque aí, lembre das camisas mais bizarras que você já viu. Desenha a camisa que você sabe. A seleção andou inventando, lembra um ano? Mas essa ficou muito bonita, que a seleção brasileira lançou a camisa preta com os detalhes meio fluorescentes. Mas a FIFA não deixa usar, né? Ainda bem. A FIFA não deixa usar, mas seria interessante a seleção brasileira, sei lá, eu já imaginei, por exemplo, a seleção com uma camisa verde. Acho que seria muito legal. A seleção de vôlei chegou a usar uma camisa verde uma época, né, Alan? Chegou. Você acha que um dia a FIFA vai chegar ao ponto de ter patrocinadores estampados nas camisas das seleções? Eu acho que não, porque a FIFA monopoliza as coisas todas, né? Eu não Seria sei... um marketing de emboscada pra Copa do Mundo, né? Mas eu já vi fotos, eu não lembro direito o contexto que foi, mas a seleção brasileira jogando no fim dos anos 80, acho que foi em 89, com o patrocínio da Coca-Cola. Coisa horrorosa, aliás, que tinha aquele losango vermelho da Coca-Cola, horrível, no meio da camisa amarela. Mas imagina quanto ia custar um patrocínio no Master da seleção brasileira. Mas a marca pagariam. Eu acho que a FIFA só permite o logotipo das fabricantes de material esportivo porque é uma coisa muito pequena. Mas, apesar de boa parte das seleções terem o mesmo patrocinador da FIFA, né? Mas eu acho que isso só é permitido porque é um tamanho muito pequeno. Imagina uma marca, a gente falou da Coca-Cola, uma Coca-Cola no peito da seleção argentina, aliás. Uma coisa muito maior do que é o logo da Adidas, por exemplo. Então eu acho que é por isso que a FIFA não deixa. E eu acho que tá certa, né?
tem que poluir mesmo. O Miguel Soares Araújo fala que é excelente marketing para vender as camisas, o terceiro uniforme, e que ele queria ver o Vasco de azul. Já aconteceu, o Vasco vestiu uma camisa azul com aquela cruz de Malta, que não é cruz de Malta, em branco. Me lembrou muito, é que não existia ainda para o futebol profissional, mas o Água Santa usa uma camisa parecida com aquela que o Vasco usou em 2010. Matheus, para a gente encerrar, o último tópico de futebol moderno contra futebol raiz é algo que ainda não aconteceu no futebol, mas vai, dentro de 10 anos. A Copa do Mundo com 48 seleções. Pelo amor de Deus, 48 países. Não, ridículo, né? Não tem outra palavra para descrever do que ridículo, bizarro, tosco, ruim, horrível. A gente, na redação, a gente fala bastante de Copa do Mundo. Eu sou um defensor ferrenho da Copa do Mundo com 24 seleções, aliás. Na minha opinião, 32 já é um absurdo, um exagero. Tinha que ter 24 seleções e ponto. Saudades 94. Eu não acho não, porque 24 era o número que você tinha que colocar o terceiro colocado se classificando em alguns grupos. Eu detesto esse tipo de coisa. Ah, vai passar o melhor terceiro de tal chave. Que é o que vai acontecer, que acontece muitas vezes na Eurocopa, né? Aconteceu no ano passado. Portugal passou assim, né? Eu não gosto desse negócio de terceiro classificado, os melhores terceiros vão se classificar. O 32 pelo você tem que fazer uma Você concorda que mais o nível tende a cair? Porque classificam-se seleções que não se classificariam. Poxa, a gente para pensar. Na América do Sul são 10 seleções disputando a eliminatória. Hoje já são 5, mais a da repescagem, que disputa com a Oceania, né? Pô, com 48 quase que nem precisa ter eliminatória, vai jogar todo mundo. Se bobear até a Guiana, daqui a pouco vai pedir pra jogar eliminatória e vai disputar a Copa. O pessoal pode aqui me ajudar, mas se eu não me engano são 48 países divididos em grupos de 3, né? São 16 grupos. 16 grupos de 3. Olha, eu confesso que essa regra já mudou tantas vezes, né? Já falaram em fazer sedes regionais de Copa e depois junta no mata-mata. É uma bagunça só. Então, Alan, sinceramente, eu não sei como ficaria. É um negócio tão confuso que nem a FIFA sabe direito como é que vai ser, né? São 16 grupos de 3. Olha o absurdo que é um grupo de 3. Chega na última rodada um time descansando e os outros podendo combinar resultado para classificar. Passam os dois melhores... Dois melhores de cada grupo. Aí vai pra 32 num grande mata-mata, até chegar a 16, aí 8, 4, 2 e o campeão. Você concorda que seria muito mais legal pegar 32 seleções, que seja, 24, faz pontos corridos o ano inteiro? Que isso. Só o ano inteiro, já que Avacalhou. Pontos corridos nem no brasileiro. Já que é pra Copa durar o ano inteiro, não, eu sou defensor do mata-mata. Eu não. Eu sou defensor do mata-mata. Defendo o mata-mata, mas já que é pra Copa durar o ano inteiro, todo mundo jogar, combinar resultado, faz pontos corridos dessa jossa logo e pronto. Com 48? Ah, vai que vai. E de volta? Imagina que dá. Turno e retorno. Ah, já que assim a FIFA quer fazer sedes regionais, um grande coisa, já avacalha de uma vez, faz um pontos corridos aí. Ah, boa. O Adriano Aguiar fala que acha que essa foi mais bizarra, eu acho que ele tá falando, né? Sem dúvida. Não, eu acho que Copa, quanto mais você abre o espectro, né? Então, um salto de 32 para 48 é um salto muito grande. O nível tende a cair muito. Pô, eu acho que Copa tem que ser só para os melhores times mesmo, cara. Até se um dia a seleção brasileira ficar de fora, como não seria nenhum absurdo pela bola se não classificar na eliminatória. Não, absurdo que é a seleção poder fazer só 2 jogos e voltar para casa. Tudo bem, é difícil ser eliminado porque você vai ter grupos muito fáceis de 3 times e que 2 vão se classificar. É muito fácil passar. Mas o futebol tá aí, é a zebra. A gente viu a Costa Rica classificar no grupo que tinha Itália, Inglaterra e Uruguai. Não, e hoje, na pior das hipóteses, a equipe é eliminada com 3 jogos. Então, 3-2, concorda comigo que não tem tanta diferença assim? Bom, no geral aqui do nosso podcast hoje, o que do futebol moderno a gente aprovou? Gestões modernas, como Red Bull, como Audax, fazem. Palmeiras, Flamengo. Palmeiras falando um pouco menos porque não são clubes e empresas, né? Não tem uma empresa por trás, mas sim, tem gestões, acho que seriam híbridas, né? Mas no geral a gente foi mais futebol raiz. Mais futebol raiz eu acho que um pouco também pelo saudosismo que a gente tem, mas acho que se a FIFA ouvisse o nosso podcast, eu acho que tiraria boas ideias para gerir o futebol, né? É isso, Alan? É isso. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela interação de vocês.
Logo mais estamos de volta na próxima semana, né, Alan? Estamos aí novamente às 5 horas. Fiquem ligados na nossa página no Facebook. Ative as notificações para vocês acompanharem quando a gente estiver ao vivo. E é isso, Alan. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu. Valeu, pessoal. A gente volta na próxima semana. Muito obrigado a todos. Valeu.